podcast Porteira da Fantasia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos abrindo para você a Porteira da Fantasia. Você é nosso convidado para entrar nesse mundo fantástico e conhecer a produção literária da escritora Simone Sauresig, através de variadas publicações, gêneros e suportes. Oi, eu me chamo Leocádia Costa e já estamos começando o 4º episódio do podcast Porteira da Fantasia. É sempre muito bom receber vocês, leitores, personagens principais dessa série. O livro deste episódio é Contos do Sul, de Simone Sauresig. Foca na sinopse. Contos do Sul é um dos títulos independentes mais vendidos da autora gaúcha Simone Sauresig. Em versão impressa e virtual, reúne além dos 5 contos que compõem o volume original, publicado pela primeira vez em 2012, mais 3 trabalhos que figuravam em diferentes coletâneas. Em cada história de terror, uma criatura do folclore gaúcho vem à tona, para provar que o medo não tem fronteiras. Esse é o resumo da história, mas além disso, escuta só algumas curiosidades sobre o texto. A primeira edição foi lançada com 5 contos: A Cisterna, O Cemitério de Cães, O Galpão, O Farol e O Saci. Em cada conto, aparece uma criatura do folclore, exceto no conto O Galpão, que fala sobre um fato que faz parte da história da cidade de Novo Hamburgo, referente a um procedimento que se realizava durante algumas viagens de trem. O conto Cisterna apareceu inicialmente na coletânea Juvenatrix, número 50, de abril de 2001. Lançada em 2012, na 58ª Feira do Livro de Porto Alegre, pela editora Argonautas, a coletânea Autores Fantásticos propunha a seus participantes escrever uma história tendo um autor como personagem de um conto de literatura fantástica. Simone explora o tema como centro com a figura de Simões Lopes Neto, expoente da literatura gaúcha, no conto Noturno em Jardim de Inverno. Também em 2012, o conto Pé de Angico entra na coletânea História Fantástica Brasil Guerra dos Farrapos, da editora mineira Estronho, voltada para a produção nacional da literatura fantástica, e organizado por M.D. Amado e Armin Daniel Heiker. Simone escreveu um conto fantástico usando um fato histórico como pano de fundo, a Guerra dos Farrapos. O conto O Saci foi destaque na categoria Palavra de Autor no 3º Prêmio Habitasul Revelação Literária na Feira do Livro de Porto Alegre de 2003. A promoção conhecida como Palco Habitasul acontecia durante a Feira do Livro de Porto Alegre e suas atividades se estendiam durante os meses que sucediam o prêmio, com oficinas de teatro e montagem de peças baseadas nos textos premiados. O conto Fogo Velho é o único que não é uma história fantástica, mas Simone justifica sua presença no prefácio de apresentação do livro. Abre aspas. O texto que fecha a coletânea é o que mais destoa dela. Você não precisa lê-lo, se não quiser. Sequer é uma história fantástica, mas é meu coração quem fala ali, e eu necessitava colocar esse diálogo lá. Fecha aspas. A história faz menção ao fogo velho de São Cepé, da fazenda do Boqueirão, no Rio Grande do Sul. A publicação virtual de Contos do Sul apresenta 8 contos: A Cisterna, O Cemitério de Cães, O Galpão, Noturno em Jardim de Inverno, O Farol, O Saci, O Pé de Angico e Fogo Velho. A ilustração, estudo de tronco e árvore é do artista de Novo Hamburgo, Marciano Schmitz, que utilizou esferográfica sobre papel e cedeu a obra, que é parte do seu acervo, para a capa da edição. Contos do Sul faz alusão à obra do escritor gaúcho Simões Lopes Neto, nascido em 1865 e falecido em 1900.
1916, em especial Contos Gauchescos de 1912 e Lendas do Sul de 1913. As personagens tipicamente brasileiras, Iara, lobisomem, Mula sem cabeça e o Saci, exceto o Diabo, que é uma personagem universal, que aparecem no último capítulo da obra, Lendas do Sul, inspiraram a escritora e estão presentes nessa publicação. Simões Lopes Neto é um dos escritores mais importantes do Rio Grande do Sul, e embora este não tenha sido o objeto de sua literatura, é impossível ignorar a presença do fantástico nos 3 contos que compõem o corpo principal de Lendas do Sul. O fantástico, em sua obra, emerge do folclore gaúcho e serve como um passaporte às principais etnias formadoras do Rio Grande do Sul, tal como observou Antônio Hoffelt na biografia do autor que editou pela Tchê, em 1985. Ou seja, Simões Lopes não utiliza o fantástico apenas como elemento, mas como uma forma de apresentar ao seu leitor uma parte da cultura e da história gaúchas. Em 2017, a publicação original foi vertida na íntegra para o idioma inglês, com o título The System and the Other Tales from the Soul, e está disponível no site Amazon. Essa é a parte da degustação do livro para você, leitor ouvinte. Sim, vamos ler um trecho incrível dessa história. Escolhe um lugar bem confortável para acompanhar essa breve leitura. O trecho é do conto Fogo Velho. Mesmo que não se acenda o fogo com brasa vinda daí, é essa fogueira cada fazenda do Boqueirão que é a inspiração para tudo quanto é chama. E quem foi que a acendeu? Dizem que foi um mestiço charrua, ou um negro escravo. Ninguém sabe bem. Pode que tenha sido os dois. Um esfregou a madeira, o outro assoprou, até que a fagulha pegou nas palhinhas, das palhinhas passou para os gravetos, dos gravetos para os galhos, dos galhos para o primeiro tronco de angico que queimou. Tá lá em cima, olha, escrito na fuligem escura que cobre o teto. Está vendo? Todas as noites, todos os dias que esse fogo alumiou e aqueceu, toda a comida que esquentou e toda a história que ouviu da boca dos peões está lá em cima, escrito na fuligem pela fumaça. Foi tanto causo que o fogo ouviu, tanta assombração que veio espiar pela porta e rondar o galpão na esperança de apagar as brasas para saltar em cima dos homens, tantos amores e pesadelos, que agora o senhor olha para o fogo e pensa que vê uma fogueira, mas não vê não, de tanta coisa que ardeu nessas labaredas de 200 anos. A fogueira mesma virou lenda. Nem o fogo é fogo, nem a brasa é brasa, nem a cinza é cinza. Tudo é história de verdade e inventada, que o fogo lenda escuta, escuta, e trata de escrever lá em cima. Fuligem e fumaça. Quem souber ler, que leia. E quem não souber, Manuel, faz o quê? Não sei. Escuta, eu acho. Vai um dia, a chama da história prende na gente, vira labareda e então a gente conta a lenda para outra pessoa, que a fogueira das pessoas é a palavra, nossas estrelas são os olhos e o azul da noite é o nosso coração que mora no breu do peito, onde vivem todas as assombrações e almas que a gente acha que assombram a noite do céu e da terra, mas que não passam de sonhos das gentes. E assim, de boca em orelha, a história vira lenda. É feito o fogo velho nos troncos que a gente coloca para arder, para a brasa não apagar jamais. Fuligem e chama, lenda e palavra. Agora vamos falar com a escritora Simone Sauresig, e quem faz as perguntas é o jornalista e colaborador do podcast Porteira da Fantasia, Daniel Rodrigues, que se aproxima nas ondas sonoras da web. Bem-vindo, Daniel. Oi, leitores ouvintes, oi, Leocádia. Vamos conversar com a escritora Simone Sauresig, desta vez sobre os contos de terror. Para você, Simone, qual é a criatura mais fascinante e a mais assustadora do Contos do Sul? Olha, gente, é uma pergunta meio difícil de responder, porque eu gosto de todos os personagens que aparecem nos contos de Contos do Sul. Mas mais fascinante, eu acho que quando eu penso na palavra fascinante, eu penso mesmo em Namboitatá. Eu vou discordar da maioria dos leitores que amam a Cisterna e vou dizer que o meu monstro predileto sempre vai ser essa criatura intangível, feita de fogo frio, que é um boitatá.
Ela é simplesmente incrível, assim, e para mim ela é a mais fascinante. Eu não sei se chega a ser assustadora mesmo, né? Assustador para mim é o personagem do Galpão, o humano, né, do Galpão. Esse aí, para mim, me mete muito medo, porque ele é um cara que, não sei, parece que não tem respeito por nada. Então, esse aí é um personagem que me mete medo, mas ele não chega a ser exatamente uma assombração. Um dos motivos de teres escrito esses contos é porque defendes a herança cultural frente à diversidade cultural estrangeira que invade as publicações literárias. Fale um pouco sobre o território das Belas Terras e a sua relação com Contos do Sul. A questão das Belas Terras, ela aparece já no começo lá da minha pesquisa de personagens e de cenários para a escrita de histórias de fantasia. Eu comecei a escrever as minhas histórias de fantasia porque eu li O Senhor dos Anéis e queria escrever o meu Senhor dos Anéis. Isso eu conto sempre para todo mundo. E aí eu precisava de personagens e precisava de cenários, porque os personagens e os cenários que eu conhecia eram todos muito limitados. Então eu fui lá e fiz essa pesquisa e comecei a reunir material e, como todo leitor do Senhor dos Anéis sabe, existe um mapa. E eu acho que todo escritor de fantasia tem essa ideia desse espaço geográfico imaginário. Então, quando eu me sentei para começar a escrever as minhas histórias, eu usei um mapa físico do Rio Grande do Sul e eliminei aquelas barreiras, aquelas fronteiras políticas. Então, as Belas Terras é uma espécie de Rio Grande do Sul, sem essas barreiras políticas, mas onde aparece o Rio Uruguai, aparece o Oceano Atlântico, não com esses nomes. Eles ganharam designações diferentes. Bom, e a partir daí eu comecei a povoar esse espaço com personagens e com cenários. E em algum momento eu precisava dar um nome para esse país, para esse território. Então eu fui lá e chamei ele de Belas Terras. As Belas Terras são, então, esse espaço geográfico imaginário, aonde acontecem, aonde vivem, aonde circulam as lendas e os personagens lendários do folclore gaúcho. É por aí que vai. Como foi o teu processo de recriação de personagens do folclore e do aspecto fantástico da obra de Simões Lopes Neto? Bom, cada um dos Contos do Sul foi escrito em algum momento diferente, né? Eu não tenho hábito, até hoje eu não consegui sentar e pensar num conjunto de histórias que viessem a compor um livro e a partir daí então sentar e escrever essas histórias. Eu nunca consegui fazer isso. Já tentei, mas nunca deu nenhum resultado. Então cada um desses contos foi escrito em um momento diferente. E muitas vezes com um objetivo diferente, que nem o Pé de Angico, por exemplo, ele foi escrito especialmente para a coletânea onde ele estreou, que foi essa sobre a história fantástica do Brasil. Nesse caso, esse volume voltado para a Revolução Farroupilha. O Saci foi um dos primeiros que eu escrevi. A ideia principal, inicial, era participar de uma revista física que havia nos anos 90. Não sei, cada um deles teve uma origem diferente. A única origem em comum que eles têm, de fato, é esse link com os personagens folclóricos que aparecem, então, em Lendas do Sul, no último capítulo do Lendas do Sul, do Simões Lopes Neto. Não foi exatamente intencional, mas, com toda certeza, a obra do Simões, de alguma maneira, influenciou na criação desses personagens todos. O mais difícil, em alguns casos, foi conseguir pegar esses personagens que, pelo menos meu primeiro contato com eles era de personagens fofinhos, né? O Saci Pererê, por exemplo, é o típico que eu conhecia das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do seriado da televisão. Então, a minha memória do Saci Pererê sempre foi muito afetiva. Aliás, a minha primeira memória do Saci Pererê, agora que eu estou pensando, foi uma história da extinta revista Recreio, que era tão maravilhosa.
E eu me lembro que era uma capa vermelha. E o texto daquele número da revista Recreio, que eu acho que se eu não peguei todos ao longo da minha infância, eu devo ter comprado quase todos. E eu me lembro que esse personagem era uma história que ensinava como é que a gente vai capturar o Saci Pererê. Então tem a questão da peneira, tem que esperar um roda-moinho, tem que desenhar uma cruz na peneira, jogar a peneira no roda-moinho. Aprendi isso assim, né? Através daquela história. Daí embaixo da peneira tá o Saci, você mete ligeira a mão debaixo da peneira, arranca fora a toquinha do Saci e bota o Saci a gente bota dentro da garrafa e prende ele com uma rolha sobre a qual a gente vai desenhar outra cruz, que é o que mantém ele preso lá dentro. E fica com a toquinha do Saci Pererê. Eu aprendi assim. Transformar essa criaturinha tão simpática, né, que no meu imaginário era um personagem muito simpático, em uma assombração, realmente, eu tive que me puxar. Assim, pra mim, né, eu tive que parar em um determinado momento e pensar, bom, a partir daqui é o Saci é mau, mas na verdade eu quando leio a história, o conto do Saci, eu não consigo ver ele como um gênio malfazejo, eu toda vez vejo ele como um gênio muito furioso por ter ficado tanto tempo preso dentro da garrafa, né? E assim foi com quase todos os personagens que aparecem, cada um aparece em um conto, então, e quase todos eles eu tive que fazer esse exercício, assim, de tirar eles daquele cenário infantil e transportá-los, então, para uma história de terror ou de suspense. De todos eles, o conto que foi mais... os dois contos, na verdade, que são os mais recentes e que foram menos trabalhosos, pelo menos nesse sentido, é o Noturno em Jardim de Inverno e o Pé de Angico. O Pé de Angico, então, eu já tinha pensado como seria aquela criatura monstruosa, né? Então, é isso, e não tive que fazer nenhum exercício maior. E o Noturno em Jardim de Inverno, sim, eu tive que ter um jogo de cintura ali na hora de escrever a história para conseguir transformar, para conseguir colocar, encaixar a Temiaguá naquela narrativa que eu estava montando. Então, foram os dois contos assim são os mais recentes e foram os dois contos que me deram menos trabalho nesse sentido. Já a Cisterna, que é o conto que abre, que normalmente é o predileto da moçada. Bom, a Cisterna eu tenho muito apreço pelo monstro que aparece, porque eu quis tirar a Iara daquela aura fofinha e bonita de sereia dos lagos brasileiros e dos rios brasileiros, que foi o que eu aprendi quando criança, e transformá-la realmente numa criatura que metesse medo. Mas ela não podia perder também aquela questão da sedução. Então, esse aí foi um personagem que eu gostei muito de criar e que, bom, precisou que eu pensasse um pouquinho, né, e suasse o cérebro um pouco para poder adequá-lo ao tipo de narrativa que eu estava me propondo. O último conto é o único que não está centralizado no fantástico, mas se relaciona diretamente com a atmosfera da contação de histórias e a importância desse imaginário que dispomos através da oralidade e da escrita. Comente sobre isso com a gente. Bom, talvez os leitores pensem que, de alguma maneira, eu tenha escutado essas histórias na minha infância, ou histórias semelhantes na minha infância. Mas não foi bem assim. Muitos desses contos que aparecem no Contos do Sul, eles estão muito mais relacionados à leitura mesmo. Porém, eu tenho uma memória muito afetiva, e eu acredito que todos os leitores em algum momento, todos os ouvintes em algum momento vão conseguir lembrar de alguma coisa parecida. No meu caso, eram as noites de verão. Eu morava em Campo Bom e, como as pessoas que moram no Rio Grande do Sul sabem, a temperatura em Campo Bom costuma aparecer entre as mais altas nos noticiários do verão. E as noites de verão, então, eram muito quentes. E a família tinha o hábito de sentar no jardim da casa, que nós morávamos numa casa que tinha jardim. Os adultos ficavam ali, se apagavam as luzes, ficava só a luz da esquina da casa acesa. Nós tínhamos um poço artesiano, meu avô puxava a água do poço. Puxava era o motor, lógico, né? Mas enchia uma caneca de água bem fresquinha. E aquela caneca ficava circulando e os adultos ficavam conversando. E eu, que era a única criança, porque
porque eu era filha única, ficava ali brincando e tal. Bom, eu não lembro de todas as conversas, é claro, já vão lá mais de 50 anos, mas algumas ficaram muito claramente impressas na minha memória. E geralmente era alguma narrativa, alguma história que era meio fantástica ou que era meio estranha e que era contado assim meio que a meia voz ou pelo meu avô, né? Então essas narrativas ficaram, né? Elas ficaram muito vivas dentro de mim, né? E isso é como se eu agora estou falando para vocês e é como se eu estivesse ali sentada de novo, sentada na caixa de areia, brincando ali e ouvindo, naquela meia escuridão assim, ouvindo os adultos conversando e aquelas histórias rolando. As histórias de política, da situação política da época, eu não lembro nenhum. Mas essas histórias assim mais fantasiosas, eu lembro, e algumas eu guardei de uma maneira tão clara e de uma maneira tão importante que vieram desembocar, digamos assim, em contos e até em romances. O Ouro das Missões, que foi o tema do podcast passado, é um desses, né? Tem um momento ali da história do Ouro das Missões que um dos personagens encontra uma porta e abre aquela porta, e daquela porta salta um mecanismo que é para ser uma serpente, coisa e tal, e que não é, que é apenas um mecanismo e tal, para assustar os ladrões, né? E eu me lembro do meu avô contando isso. Eu me lembro dele contando que havia um buraco, que havia uma porta, e que o cara ia lá, abria a porta e saltava aquela cobra, e na verdade não era uma cobra, era só um mecanismo que tentava assustar os caçadores de tesouro. E eu guardei aquilo a minha vida inteira. Eu levei 50 anos para recuperar essa história em um livro sobre o folclore da região das Missões, que foi escrito por um argentino no século XIX. Eu tive que achar esse livro. E eu ainda me lembro muito claramente da emoção quando eu comecei a ler aquele relato ali, disse, mas essa aqui é a história que o meu avô contava e que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Nenhum dos pesquisadores de folclore gaúcho que eu conheço, dos modernos, trabalhou essa história das missões dessa maneira. Então eu acho que a oralidade tem esse poder, ele imprime na memória da gente muito mais do que palavras, ele imprime uma sensação, um momento. O afetivo faz parte integrante dessa memória, mas é um todo. No meu caso era a noite, era a caneca de água, era o tom de voz dos adultos, era a pouca luz, era o calor. Eu não consigo associar muito história de terror a frio, como muitas vezes as pessoas comentam, ou como a gente vê em filmes ou lê em livros, né? Para mim, não. Para mim, as histórias de terror estão profundamente ligadas a essa coisa do calor das noites de verão da minha infância. A oralidade é uma coisa poderosa. E só para complementar, é por causa da oralidade que hoje eu escrevo. Porque quando eu era bem pequena, eu me lembro que eu era muito pequena, e eu me lembro que a minha avó contou uma história dos cavalinhos do arco-íris, e eu sempre conto isso quando eu tenho a oportunidade. Ela contou que cada cor do arco-íris era um cavalinho, e que esses cavalinhos corriam juntos no céu, e que por isso formava o arco-íris depois da chuva. Essa história, eu me lembro que eu perguntei para ela, tá, avó, mas essa história tu tirou da onde? E ela me disse, eu inventei agora. E foi nesse momento que eu percebi que a gente pode inventar as próprias histórias. Então a oralidade é talvez a coisa mais importante no meu fazer literário, apesar de que eu hoje em dia não tenho mais o hábito de contar histórias de maneira oral, mas sem sombra de dúvida foram as histórias orais que eu ouvi na minha infância que fizeram de mim uma pessoa que acredita que pode escrever novas histórias hoje. Abrimos agora o Porteira da Fantasia para os convidados deste episódio. Não sintam medo, podem entrar e sejam muito bem recebidos pelos livros. A primeira convidada que nos visita é a preparadora e revisora Maiara Alvarez, bacharel em jornalismo e especialista em leitura e produção textual. Trabalhou no terceiro setor, participando de eventos literários e escrevendo projetos, um deles premiado nacionalmente. Escreve, edita e fotografa. Atua com revisão desde 2011, com jornais, relatórios, produções acadêmicas e ficção. E hoje ministra uma oficina na área e é resenhista do Literatura RS.
A oralidade está presente nas lendas e no folclore brasileiro, já que muitas histórias são repassadas dessa forma. Comente! Sim, eu contava tanto histórias inventadas quanto histórias de livros que eu recontava, mesmo antes de saber ler, a partir das leituras que me eram feitas e a partir do que eu entendia das imagens. Então eu recontava, gostava muito de recontar aqueles conjuntos de livrinhos clássicos, só que eu tinha eles em espanhol, então eles eram mais baseados nos contos originais dos irmãos Grimm. Então eu acho que eu já tinha as clássicas histórias infantis já com uma pegada um pouquinho mais próxima do terror. Talvez isso seja alguma influência. Eu acho que a oralidade é grande parte do que é a nossa literatura, se a gente for pensar na literatura brasileira originária, dos povos originários, né? E até inclusive dos primeiros imigrantes que vieram pra cá. E inclusive por momentos que a gente passou, como guerras, em que muitas histórias acabaram tendo que ser passadas de forma oral. Então eu acho que a gente tem uma base de contar histórias brasileiras que ela é oral, assim, eu consigo ver como hoje há uma possibilidade de registro, né? Mas se a gente for pensar nas histórias originárias do Brasil, elas são baseadas na lenda e no folclore e são orais, né? Eu acho que esse processo de contar a história é algo muito nosso. E eu acho que ele se complementa com a escrita hoje. Como resenhista literária e jornalista, como você percebe o crescimento no consumo de escritores brasileiros de terror e do fantástico, utilizando nossas referências culturais? O folclore gaúcho serve bem às histórias de terror? Nossa, já é bastante difícil pensar numericamente o consumo do fantástico brasileiro. Se a gente for pensar no consumo de terror como um subgênero do fantástico, já é ainda mais difícil. Ou terror, enfim, se ele fosse um gênero exclusivo. A gente também não tem esses dados. Eu até fui dar uma pesquisada agora, ver se tinha saído algo novo, por exemplo, do Sindicato Nacional dos Editores, que faz algumas pesquisas, né, dessa produção, de vendas, e não encontrei nada que direcione nem pro fantástico, nem pro terror. E isso eu acho que é um dos problemas da gente não ter esses dados, né? A indústria do fantástico, como uma subindústria do livro, ela não está organizada. A gente tem várias iniciativas. Eu conheço muitas iniciativas aqui no Rio Grande do Sul, tanto editoras quanto escritores, que são excelentes, que estão produzindo coisas legais, tanto a nível Rio Grande do Sul, quanto a nível nacional, publicando no eixo Rio-São Paulo. Mas a indústria em si, ela não está organizada. São algumas iniciativas separadas e a gente percebe uma repetição sempre as mesmas pessoas lutando por esse gênero no Brasil. Então eu acho que um passo importante é que os vários produtores comecem a se comunicar, né, e se estabeleçam como um grupo organizado e entender também as necessidades do consumo, porque muito desse consumo do que é o terror está aliado com outras áreas de nicho, como as pessoas que jogam jogos online, que jogam RPG de mesa, enfim, que tem uma presença muito grande na internet. Acho que também passa por essa comunicação. Editoras que estão fazendo isso, né, a gente tem alguns poucos exemplos, pelo que eu vejo, estão tendo sucesso, né, então estão fazendo tanto essa organização, investimento na obras, então não só ter um escritor fantástico, perdão da piada, mas também ter uma equipe que trabalha em cima desse livro e a gente ter um produto livro que não deixe a desejar para o consumidor final. Então eu acho que são passos que podem levar a esse crescimento. Eu pessoalmente percebo algum crescimento, mas é totalmente no meu nicho, então eu acho que precisaríamos de uma pesquisa aí que entendesse melhor esse consumo. Como leitora, qual foi o conto que mais te encantou e qual o que te deixou com mais medo? Bom, sobre o livro da Simone, é muito complexo escolher contos, porque eu gostei muito do livro como um todo. Eu acho que ele é um reflexo do que a gente consegue produzir de melhor na literatura de terror no Rio Grande do Sul. E essa ligação com o folclore, para mim, é essencial, assim, né? Pra gente pensar uma produção nossa e não pensar numa produção que esteja somente baseada no que se produz fora do Brasil. Eu acho que ela escreve isso de uma maneira
excelente. É difícil também para eu dizer qual conto que me tocou mais e também que me deixou com mais medo, porque eu acho que as duas coisas estão relacionadas, porque quando eu vou ler um livro de terror, os que me tocam, vão me tocar, são os que me dão mais medo também. Então, para tentar escolher A Cisterna, que se eu não me engano é o primeiro conto que vem do livro, já me encantou de cara. É um conto em que eu voltei para minha infância. A parte fora do terror, né? O que a Simone entende da dinâmica dessas crianças, da dinâmica de onde elas moram, é genial, assim. Então, não só o terror em si, mas a dinâmica que se estabelece entre as crianças desse primeiro conto é excelente. E eu acho que outro conto, assim, que me deixou com medo também foi o Saci. Eu acho que também porque talvez a gente saiba do que a gente merece de castigo, eu não sei. E isso tenha a ver de alguma forma. Mas é realmente muito difícil escolher. Eu recomendo muito esse livro para qualquer pessoa, obviamente, especialmente para quem gosta de terror e para quem gosta de cultura do Rio Grande do Sul, cultura brasileira. Eu acho que ele é um bom exemplo do que a gente pode produzir sem partir de um lugar de colonizador, bairrista, né? Mas partindo do que é realmente a nossa cultura. Achei excelente. A segunda visita é do blogueiro Daniel Borba, que é fascinado por literatura de ficção científica desde criança. Publicou contos em algumas coletâneas e foi editor da revista online Somnium, a publicação oficial do CLFC entre 2011 e 2014. Foi jurado em 2 edições do concurso Hydra, promovido pelo IGMS, revista norte-americana especializada em FC e fantasia. Mais recentemente, colaborou com a revista virtual Conexão Literatura e também com o blog Ficção Científica Brasileira, capitaneado pelo escritor Luiz Braz. Agora, em 2021, participou da coletânea Outros Brasis da Ficção Científica, publicada pela editora Caligo. Como astrônomo amador e ex-aluno da Escola Municipal de Astrofísica em São Paulo, participou de alguns projetos de divulgação em astronomia com o Observatório Céu Austral. Assina o blog alendasestrelas.wordpress.com. Como você vê a produção de terror com monstros e lendas brasileiras? Então, eu vejo que o pessoal aproveita muito pouco, né, as lendas e os monstros do nosso folclore para escrever terror. Pelo menos o que eu tive acesso foi muito pouco, né? Tem muita aventura, muita fantasia, tem muita história infantil, mas terror mesmo, aquele terrorzão básico que mexe com a gente, que dá frio na barriga, que deixa a gente com medo, isso é mais raro, né? Uns 10 anos atrás a gente teve uma onda de obras que foram escritas voltadas para o nosso folclore, né, que foram bem legais, mas sempre caindo para a fantasia. Então a gente teve a Bandeira do Elefante da Arara, né, do Christopher Castan Smith. A gente teve A Sombra dos Homens, que é uma obra muito legal do Roberto Causo, mas sempre voltadas para fantasia. Teve um livro que eu li, acho que lá para 2011 ou 2012, chamado Da Nação, um livro de um escritor chamado Marcos Aquiles, que já puxava bem mais para o terror, mas foi um dos raríssimos casos de uma obra assim voltada para o folclore brasileiro que tinha elementos de terror. É um livro bem bacana, passado no interior de São Paulo, com a Mula Sem Cabeça como a grande protagonista da história, mas é um caso raro, né? Mesmo aquele seriado mais recente da Netflix, Cidade Invisível, até flertou um pouquinho com o terror, né? Teve alguns episódios que tinham um pouquinho mais de suspense, dava um pouquinho mais de medo na gente, pouca coisa, né? E acabou também caindo para fantasia, para aventura, né? Aquela investigação e tal. Muito legal, muito bom, né? Mas nada relacionado ao terror. Eu acho isso uma pena, né? A gente tem tanta diversidade no Brasil, né, de cenários, de ambientes, climas diferentes, né, floresta, serra, montanha, mata, e todos esses elementos poderiam ser muito bem aproveitados para criar histórias de terror, né? Vamos ver, tomara que o pessoal se anime para isso, né? Qual foi a sua impressão como leitor ao ler Contos do Sul? Eu lembro que a primeira impressão
que eu tive quando comecei a ler Contos do Sul foi realmente de surpresa. Não pela escrita da Simone, que eu já tinha tido contato há um tempo atrás, já tinha lido algumas coisas dela antes, mas pelo jeito como ela apresenta essas lendas brasileiras pra gente. Eu imaginava que ia ser, sei lá, alguma coisa de fantasia, uma fábula um pouco mais assustadora, alguma coisa assim. Mas aí quando eu comecei a ler o primeiro conto e eu fui me envolvendo com a história, eu pensei, caramba, coisa que é mais séria, né? A gente está realmente falando de terror, né? E é um terror, é interessante que é um terror que ele vai direto ao ponto, né? Mas sem apelar, sem ser aquela coisa clichê, cheia de descrição, coisa muito sangrenta, né? Muito nojenta, assim, né? Não é. É um terror de verdade que vai crescendo com o andamento da história, vai preparando o ambiente, deixando o leitor tenso, até que, né? No final, geralmente é um final realmente muito bom, né? E é interessante a gente notar que mesmo quando a gente relê esses contos, e eu acabei relendo recentemente, essa sensação de medo, né, que parece que vai crescendo, essa estranheza, esse mal-estar com a leitura, permanece, né? O primeiro conto do livro, para mim, é um exemplo claro disso, né? É um conto chamado A Cisterna, um conto bem tenso, que vai ali brincando com o medo do leitor, né? Não é explícito em momento nenhum, mas ele vai deixando a gente tenso, né? Assustado, e tem um final fantástico, assim, avassalador, né? E o mais interessante para mim nesse conto é que ele faz uma releitura de uma personagem do nosso folclore que eu até achava meio boba, né? Meio bestinha, assim, sem desrespeitar o nosso folclore, mas que eu achava sem graça. Não vou dizer quem que é a personagem para não estragar a experiência de quem for ler os contos agora, né? Mas realmente eu acho esse conto muito, muito bom mesmo. Qual o conto que mais impactou você e por quê? Olha, apesar de eu ter gostado muito do conto A Cisterna, para mim o mais impactante desse livro é o conto chamado O Saci. Com certeza, né, essa minha preferência está relacionada aí a uma certa memória afetiva da época que eu assistia a Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O Saci Pererê era um personagem que eu gostava pra caramba. Então, certamente tem essa minha lembrança aí que me ajuda a gostar mais do conto. Mas não é só isso, não. Esse conto ele é muito bem escrito, ele é uma história envolvente, tem uma história de um circo que chega na cidade para fazer os seus espetáculos, tá? Um circo todo macabro. Tem a própria apresentação do Saci, né? Ele dentro da garrafa, a descrição que é feita do Saci, muito, muito legal mesmo. Um outro detalhe importante, né, que quando a gente pensa no Saci, pensa naquelas estripulias, traquinagens do Saci, a gente associa isso a coisas, né, brincadeiras, né, aquelas coisas que, esse Saci, tal, fazer trança no rabo do cavalo, essas coisas assim. Mas a gente esquece que, né, aproveitando isso para uma história de terror, uma criatura mística como o Saci, preso numa garrafa, que de repente vai ter, sei lá quanto tempo aí de sofrimento, de dor, né, que está sofrendo, com medo e tal, pode se transformar numa criatura mortal, né? Então, para mim, realmente, esse conto do Saci é brilhante, assim, é uma pequena obra-prima, muito legal mesmo. E se eu puder acrescentar mais uma coisinha, na edição mais recente do livro, a Simone acrescentou alguns contos, e um deles é um conto bem curtinho, é o conto que fecha o livro, é um conto bem curtinho chamado Fogo Velho, um conto muito, muito, muito bonito. A Simone, na introdução do livro, ela diz, esse conto ele destoa um pouco dos outros, porque ele não é bem literatura fantástica, tal, mas é um conto tão legal e tão bonito, tão tocante, como se fosse praticamente um desabafo de uma escritora tão competente como é a Simone, gritando lá assim com aquela força que vem lá do fundo da alma, dizendo, olha, nós estamos aqui, nós não vamos parar de escrever. Muito legal mesmo, né? E numa época que a gente está passando por tantas coisas estranhas, né? Com tanto desincentivo à cultura e tantas coisas bizarras acontecendo, um conto desse ele se faz extremamente relevante, se faz extremamente necessário para mostrar por que a gente precisa contar histórias, por que a gente precisa preservar a nossa cultura, né? Eu gostaria só de fazer essa menção honrosa a esse último conto do livro chamado Fogo Velho. Estamos muito felizes pela participação de todos nesse 4º episódio e para fechar trazemos comentários bem legais.
Lúcio Carvalho é autor de diversos livros, tem pós-graduação em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é bibliotecário concursado no Ministério Público do Rio Grande do Sul e desde 2020 edita a revista literária Cepé. Em sua resenha de 17 de fevereiro de 2021 sobre Contos do Sul, publicada no blog em meiapalavra.com, ele ressaltou, abre aspas, eu não posso falar de todos os livros de Simone porque li poucos ainda, contos dispersos como o que ela enviou no passado a Cepé e gostei muitíssimo. Minha experiência enquanto leitor de literatura fantástica é bem precária. Li esparsamente e nem sei se consigo delimitar direito o que há entre fantástico e o realismo mágico. No Brasil, como em toda a América Latina, o realismo mágico se fez muito visível pelo menos até a década de 70, limiar de 80 do século XX. A literatura fantástica, muito menos, mas teve um incremento significativo a partir da década de 90, embora autores canônicos a tenham praticado esparsamente desde o século XIX. No entanto, como movimento, os anos 90 liberaram das correntes o estilo, mesmo que para voltar a aprisioná-lo logo a seguir numa subclassificação, no meu ponto de vista, absolutamente preconceituosa. O tal entretenimento. Chame-se do que for, o livro de contos da Simone que acabei de ler, a coletânea Contos do Sul, é, como disse, um livro de transporte mental, como são os bons livros de fantasia. Os contos do livro são de uma ambientação precisamente imaginada, e isso favorece muito a projeção das histórias assombrosas que ela conta de um sul rugoso, com elementos folclóricos e imaginativos, interagindo na esfera de uma narrativa linear e realista. Talvez por também não valer-se de experimentações linguísticas ou uma concepção arrojada esteticamente, seus contos induzam a que se pense estar em contato com uma literatura antiga, o que não significa velha, mas atemporal e anacrônica, no bom sentido, de quem não se prende a articulações temporais e suas indeterminações históricas. Fecha aspas. O segundo comentário é de César Silva, que é publicitário, cartunista e editor. Mantém desde 2010 o blog Mensagens do hiperespaço.blogspot.com. Extraímos o comentário do Anuário Brasileiro de Literatura Fantástica de 2012, publicado pela editora Devir de São Paulo. Abre aspas. Contos do Sul tem formato de bolso, sendo um livro que se pode ler de um só fôlego. Mas as histórias são tão intensas e surpreendentes que acabamos lendo cada uma delas mais de uma vez, só pelo prazer de reviver as histórias. Especialmente A Cisterna e o Saci, que são peças de qualidade inegável, representantes de uma dark fantasy brasileira autêntica, que não abre mão de personagens bem estruturados e situações realmente assustadoras, e que não deixa cair na caricatura e no estereótipo. Fecha aspas. Apresentamos o quarto podcast Porteira da Fantasia, que nos trouxe o livro Contos do Sul, de Simone Sauresig. Para quem gostou e ainda não leu, é só acessar a loja virtual que reabre para atender os leitores no endereço www.porteiralivros.lojaintegrada.com.br. Você também pode escrever para porteira.fantasia@gmail.com e deixar o seu recado. Convidamos todos vocês para o 5º episódio com o livro Um Rio pelo Meio. Os episódios dessa série estarão no Spotify, Deezer e canal de YouTube. Então compartilhe esse espaço voltado para você, leitor, que é o nosso personagem principal. Boas leituras e até o próximo podcast Porteira da Fantasia. Tchau! Esse foi o podcast Porteira da Fantasia, com a produção literária da escritora Simone Sauresig. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados que compartilham com você esse fantástico mundo literário.